Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, bem-vindos a mais um Política Impura. Connosco a presença habitual de Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Olga. Viva. Vamos então começar com as notícias desta semana e começamos desde já com o acordo do PS-PSD sobre a descentralização. O que é que se passa, Henrique? Foi um acordo que, de certo modo, não era esperado. Por um lado, o PSD era e não era, digamos assim. O PSD sempre se recusou a um diálogo com o PS sobre essa questão. Por outro lado, há um acordo à esquerda e não se esperava que o PS fizesse um acordo com o PSD, ignorando os aliados da esquerda. Mas, pronto, está a fazê-lo. Entendo que o acordo deveria englobar todos os partidos da Assembleia da República. Não seria difícil chegar-se a um acordo com todos os partidos. Penso que todos têm o sentido daquilo que são as necessidades de descentralização e desburocratização da atividade do país, da governação. É claro que tudo aquilo que significa descentralizar, isto é, aproximar os serviços dos cidadãos, é excelente. Também é necessário dotá-los de instrumentos financeiros capazes de os municípios levarem a cabo as funções que lhes são atribuídas agora por esses processos de descentralização. E isso é uma boa notícia para o país. Significa que a administração do país vai estar mais próxima dos cidadãos. Simplesmente, seria sempre útil que fossem chamados à negociação os outros partidos que, afinal de contas, estão com o Partido Socialista dentro do governo. Infelizmente não foi. Talvez eles tivessem muito a dizer sobre isso. Não sei as circunstâncias em que eles foram afastados dessa negociação, mas não posso deixar de lamentar que tenham sido afastados. São problemas, frequentemente, os problemas locais, e nós percebemos que são problemas muito concretos. É uma escola que deve funcionar bem, que deve ser reparada, é um hospital ou um centro de saúde que deve ter mais horas de trabalho dos médicos, de horas de atendimento ao público. Um conjunto de ações de funcionamento da máquina do Estado em geral, Estado entendido em sentido lato, que as autarquias locais vão tendo a possibilidade de levar a cabo e que... Isso não vai sobrecarregar ainda mais as câmaras e as juntas? Vai sobrecarregá-las com trabalho. Efetivamente tem mais trabalho, mas também tem mais competências, tem mais dinheiro. E uma coisa é certa, há várias grandes vantagens na descentralização. A primeira delas é aproximar os cidadãos ou os decisores dos cidadãos e os cidadãos dos decisores. É mais fácil uma Câmara ouvir os utentes de um centro de saúde que podem ir à Assembleia Municipal, por exemplo, ou podem ir a reuniões de Câmara para decidir e manifestar-se lá, do que decidir num governo e na Assembleia da República longe da opinião pública. Por outro lado, isto não é um bocadinho também o sacudir a água do capote do Estado e passar o ónus para as autarquias? Eu penso que não, porque é melhor. Repara, não só os cidadãos podem ter uma voz ativa, é certo que a Administração Central
tira a água do capote, como estás a dizer, mas isso é bom porque aproxima os decisores, os administradores dos administrados e os administrados dos administradores da coisa pública. Ora bem, um Presidente da Câmara que conhece os lugares, conhece como está um centro de saúde ou uma escola, que vai lá com toda a facilidade porque está ali ao lado e faz parte da sua vida, de certo modo, está em muito melhores condições para decidir do que um governo que está em Lisboa e não conhece a realidade local. Por outro lado, também sucede esta grande vantagem, é que nós sabemos que nos negócios públicos há sempre tendência, frequentemente, ou se não há sempre, há frequentemente tendência para haver corrupção. E a corrupção a nível nacional é uma coisa, mas a nível local já é muito mais difícil e seria sempre de muito menor âmbito e de muito menor gravidade. Portanto, por todas essas razões, eu acho que a descentralização de serviços, na medida em que pode ser, há serviços que não devem ser descentralizados, como é óbvio, a justiça, até a segurança pública, e em primeiro lugar as Forças Armadas também, as Forças de Defesa Nacional não devem ser descentralizadas, mas os atos administrativos da administração corrente, no que toca à saúde, ao ensino, todas as atividades que afinal de contas contam com o dia-a-dia, o saneamento, o abastecimento de água, a eletricidade, etc, tudo isso que é importante que os cidadãos estejam próximos de quem decide, tudo isso vai ser transferido e isso é muito bom. Portanto, é uma boa medida, só é pena que, não, como disse, não seja mais abrangente em termos políticos. Agora, há outra coisa que resulta destas negociações, é que tudo indica que este foi um primeiro passo para a regionalização. Há quem entenda, e eu que sempre tive muitas dúvidas, sempre entendi que a regionalização poderia ser negativa para o país, nomeadamente com um acréscimo de despesas e acréscimo de interesses locais contrários ao interesse geral do Estado. Neste momento há um argumento que me faz pender mais para o lado da regionalização. Continuando com dúvidas, mas me faz-me pender mais para o lado favorável à regionalização. E esse argumento é de que a Administração Central não tem conseguido combater a desertificação do interior. E seria importante que, pelo menos numa fase transitória e a título experimental, nem que fosse a título experimental, se instituísse a regionalização como forma, nomeadamente dando mais poderes às comissões de coordenação regional, como forma de combater a desertificação do interior, porque o interior seria governado por ele próprio e poderia eventualmente se um conjunto de câmaras não tem, ou se uma câmara não tem poderes de negociação, por vezes até com uma entidade estrangeira, para captar investimentos para a entidade estrangeira ou da entidade estrangeira numa região do interior, um conjunto de câmaras, uma comissão de coordenação regional, uma entidade regional, portanto, que representaria um conjunto de municípios, teria muito mais possibilidades de o fazer. Ora, isso é um grande ponto a favor da regionalização. Acho que, se for por aí, neste momento, penso que é de, pelo menos numa fase experimental, e depois vai-se ver que
que resultados é que isso vai dar, no fundo põe-se isso em prática, mas sempre com a certeza de que não será definitiva, as coisas serão para se acertar no sentido da evolução ou no sentido da regressão. Mas é importante que se leve a cabo algo que permita que as regiões desertificadas do interior deixem de o ser e passem a captar a população que têm vindo a perder e que não sejam só um dormitório de idosos. Sim. Bom, e avançamos para mais uma outra notícia que veio a público esta semana com o acórdão da relação do Tribunal de Guimarães, que passa para uma pena efetiva de prisão de 6 anos para uma pena suspensa de 5 anos de um homem de 19 anos que esfaqueou a ex-namorada e esta só sobreviveu porque foi assistida de imediato. No acórdão, o Tribunal refere a estigmatização do agressor, caso fosse preso, e chega mesmo a falar que o crime passional é um crime que já vem na literatura e no teatro, aliás, focam até... Bem, há tempos houve um juiz desembargador que citou a Bíblia. Ora bem, aqui do Porto. De certo modo para justificar uma decisão altamente polémica. É sempre difícil quem está fora dos processos pronunciar sobre os processos. Um processo é algo extremamente complexo e um juiz tem sempre pela frente dele uma tarefa extremamente difícil de decidir entre uma solução e outra solução, ou entre muitas soluções. No entanto, isso não deve inibir-nos sobretudo relativamente aos resultados práticos disso. Nós sabemos, há questões que nós sabemos que são inquestionáveis, que houve um indivíduo que deu umas facadas na sua namorada, que esse indivíduo tinha 19 anos e a pena que lhe foi aplicada. Isso nós sabemos. E podemos nomeadamente refletir sobre a pena que foi aplicada e, de certo modo, julgar os julgadores, porque os julgadores não estão acima do nosso julgamento até ético. E aqui mais um dado também, o acusado não reconheceu que tivesse cometido um crime. Ele não reconheceu. O que é muito grave, porque ele não, isso significa que ele não interiorizou e não houve arrependimento. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E isso significa que ele, no futuro, poderá praticar o mesmo crime, porque se houvesse um reconhecimento do crime e o arrependimento, nós teríamos a esperança de que esse indivíduo não voltaria a cometer o mesmo crime. Simplesmente não é isso que aconteceu. E isso é muito grave. Eu sou jurista, portanto conheço a jurisprudência sobre o assunto e sobre assuntos ligados a isso, nomeadamente sobre violência doméstica. Isto é um caso que se configura como violência doméstica. E aquilo que me choca é a disparidade incrível de decisões dos tribunais sobre estas questões. Sim, e nomeadamente este de Guimarães, porque já não é a primeira acórdão que sai. Mas eu, por exemplo, tenho presente um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça em que um ex-companheiro, um rapaz que viveu maritalmente com uma rapariga que tinha 16 ou 17 anos, e viveu durante 2 anos com ela. Infelizmente isso sucede ainda na nossa sociedade. Viveu maritalmente com ela, depois separaram-se e ele um dia encontrou-a e forçou a ter um relacionamento sexual. Tinham vivido 2 anos.
Ele forçou a ter um relacionamento sexual que ela não quis. Daí não resultou, houve o forçar, mas não houve propriamente grande violência, grandes agressões que deixassem marcas na ex-companheira. Pois isso foi até ao Supremo Tribunal de Justiça, o acórdão está publicado, foi até ao Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal de Justiça aplicou-lhe uma pena de 6 anos de prisão efetiva. Relativamente a este caso, que é muito mais grave, incomparavelmente mais grave. Claro. Incomparavelmente mais grave. Houve aqui intenção de matar. Houve aqui intenção de matar. Sim. Ou pelo menos presume-se haver a intenção de matar. Eu não sei onde a facada foi entre o abdômen e o peito. Foi mesmo no centro. Foi com intenção. Aí presume-se a intenção de matar. Presume-se a intenção de matar. E então já não era violência doméstica, seria... crime na forma tentada. Homicídio na forma tentada. Repare-se que aí é gravíssimo que tenha sido aplicada uma pena... suspensa. Uma pena suspensa e uma pena tão baixa. É certo que a lei diz que as penas inferiores a 5 anos devem prevalecentemente ser suspensas, mas a verdade é que neste caso primeiro, a pena não devia ser nunca inferior a 5 anos, devia ser superior a 5 anos. O Código Penal fixa a moldura desse crime em 12 a 18 anos. Ele pode ir até aos 24 anos. E num caso de tentativa, há uma redução da pena que pode ir para metade ou eventualmente até 1/3. Mas mesmo que fosse para 1/3, era sempre devia ser aplicada uma pena efetiva. Uma pena de prisão efetiva, sim, porque era sempre superior a 5 anos. E, portanto, não se compreende uma decisão dessas que desprestigia a justiça, que deixa os cidadãos atónitos. Sim, e que fragiliza muitas mulheres também. E fragiliza muitas mulheres. No seu todo. E fragiliza muitas mulheres. Sobretudo neste caso, então, ainda mais porque não houve qualquer mostra de arrependimento e de reconhecimento da gravidade do crime praticado. É muito grave. E o lembrar-se que é um crime passional, isso seria até uma forma de fazer com que, eventualmente, a pena fosse ligeiramente agravada, porque as emoções, se havia uma emoção num sentido, também havia de haver uma emoção no outro sentido, porque afinal de contas foram namorados. Pressuponho que terá havido sentimentos positivos de afeto, de amor durante o namoro, e esses sentimentos deviam prevalecer até no momento da separação. E foi exatamente o contrário. Parece que o sentido de posse e de ódio até é que prevaleceu. E isso deve ser sancionado. Os tribunais devem, por uma questão até de prevenção geral, mandar a mensagem de que esse tipo de crimes é altamente censurável. Sim, até porque neste momento há uma grande preocupação com a violência doméstica, e isto no fundo vem contradizer todo o trabalho que se anda a fazer sobre até a violência doméstica. Que a história do Otelo e Desdémona é apenas uma peça de teatro, e tudo isto é uma brincadeira, e tudo isto nós estamos na vida real. Nós estamos na vida real e não no fingimento. Sim. Bom, e avançamos para o projeto de lei da Helena Roseta sobre o arrendamento forçado de casas devolutas. Ora bem, no fundo, esse projeto de lei vem ao encontro do direito à habitação que é dado a todos os cidadãos pela Constituição da República. Efetivamente, as pessoas têm direito à habitação, e a habitação, as habitações não devem ser uma forma de os proprietários usarem e abusarem da sua propriedade. Uhum. E alguém que tem 5 anos, uma casa completamente devoluta, sem ser usada,
que inclusivamente haverá sempre serviços públicos que estão disponíveis para essa casa, nomeadamente bombeiros, eletricidade e outros, saneamento, etc. Serviços públicos que foram criados para beneficiar também essa habitação e está, no fundo, a usufruir, ou pelo menos ter ali a possibilidade contínua de usufruir desses serviços públicos, sem dar à comunidade a correspondente contrapartida e impedindo o exercício do direito à habitação por parte de cidadãos, muitas vezes até cidadãos desprovidos de rendimentos, e fazendo inflacionar frequentemente os preços da própria habitação. Ora, isso deve ser combatido. Os preços da habitação, do arrendamento habitações em Lisboa e até já na Grande Lisboa, no Porto, e começa a ser no Grande Porto, estão a ser largamente inflacionados, e há que travar essa inflação, de certo modo, que se está a verificar que é quase galopante. De mês para mês aumentam as rendas em Lisboa e no Porto, e se os senhorios tivessem a possibilidade, durante anos e anos, ter as casas devolutas para, numa fase posterior, ou as negociarem por preços especulativos, ou as arrendarem por rendas também especulativas, isso seria extremamente grave. Claro. E esta medida vem pôr termo a essa possibilidade, pelo que é uma medida a saudar. Muito bem. Entretanto, a Universidade do Minho desenvolveu uma técnica de aprisionar a luz num pequeno espaço. Isto é uma coisa revolucionária. É revolucionário, e sobretudo aquilo que eu entendo que este tema merecia um tratamento muito especial por parte dos meios de comunicação. Passa quase despercebido. Há grandes conquistas da ciência portuguesa que aproximam a ciência portuguesa do melhor que se faz a nível mundial, e isso nem sempre é reconhecido. É importante que pessoas como o físico Nuno Pérez, da Universidade do Minho, que liderou este projeto que foi levado a cabo conjuntamente com outras universidades, nomeadamente a Universidade de Barcelona, sejam lembrados como grandes cientistas, como pessoas que contribuem decisivamente para o progresso da ciência nacional, mas também da ciência mundial. É algo de absolutamente extraordinário, porque foram capazes de aprisionar uma onda de luz num espaço de um átomo. É algo de absolutamente extraordinário. E utilizaram uma técnica interessante, nomeadamente utilizando o grafeno, que é um derivado do carbono recentemente inventado, e que tem propriedades incríveis para o desenvolvimento da ciência, inclusivamente para o desenvolvimento da própria inteligência artificial. E é de saudar que a Universidade do Minho esteja, uma universidade muito recente, muito nova, que está já no topo da investigação a nível mundial. Isso orgulha-nos muito e augura para o próprio país um futuro ao nível da investigação científica notável. E é nesse futuro da investigação científica, quer da investigação científica pura, quer da investigação científica aplicada, que o país deve investir a fundo, claro, para se modernizar também a sério, para transformar uma economia que era baseada nos setores tradicionais, no fundo de mão de obra intensiva e barata, num país de
inteligência Sim, mas para isso intensiva. também era preciso resolver o problema dos bolseiros. Claro. Era necessário resolver o problema dos bolseiros, dando-lhes segurança, Exatamente. exigindo responsabilidade dos bolseiros, Claro, exigindo que trabalhem, não é as pessoas não estar numa situação completamente... não estarem constantemente numa incerteza enorme, incerteza muito que os grande. leva a fugir para o estrangeiro, como Claro. nós sabemos que ainda recentemente técnicos do Infaramed, com a perspectiva de mudança do Infaramed de Lisboa para o Porto, preferiram dirigir-se para o estrangeiro, onde se tinham de mudar, mudavam para onde lhes proporcionavam muito melhores condições de trabalho. É isso que devemos pensar, proporcionar melhores condições de trabalho aos nossos cientistas, aos nossos investigadores, e aos nossos trabalhadores, de uma maneira geral. Entretanto, as notícias das notícias internacionais, logo a primeira, a mudança de liderança do regime de Cuba, já que o Miguel Díaz-Canel foi eleito com 503 dos 505 votos possíveis. O que é que vai mudar em Cuba? Eu penso que irá haver uma mudança, uma aproximação de Cuba à economia de países como a China ou o Vietnã. E digo isto porque Miguel Díaz-Canel já publicamente manifestou a sua admiração por economias como a do Vietnã e de Cuba, que conseguiram, do Vietnã e da China, que conseguiram um desenvolvimento absolutamente extraordinário num curto período. No entanto, Cuba tem, ou tinha pelo menos até há uns tempos atrás, algo de muito interessante, entre muitas, e eram muitas as deficiências de funcionamento do sistema cubano, tinha algumas que eram muito importantes. A primeira delas era não haver grandes desigualdades. Havia pobreza, mas não havia miséria. Portanto, ninguém caía na miséria. Sim, mesmo com o embargo imposto pelos Estados Unidos. Mesmo com o embargo, mesmo com todas essas dificuldades, ninguém caía na miséria. E, portanto, não havia propriamente fome, ninguém morria à fome, ninguém deixava de poder aceder à saúde e à educação, que eram de elevado nível. Ainda hoje. Que eram e são cada vez mais e serão cada vez mais, porque nessas áreas Cuba tem uma experiência, tem um passado notável e aliás, muitos portugueses que vão tratar de problemas dos mais diversos de saúde. E médicos e professores cubanos que vão para o estrangeiro e que se notabilizam no estrangeiro, que são reconhecidos, a sua qualidade é reconhecida no estrangeiro. Ora bem, olha, por exemplo, os oftalmologistas que vêm a Portugal fazer cirurgias. Repare-se que neste momento começa a haver pessoas em Cuba, as desigualdades extremas começam a sentir-se em Cuba. Gente já com dinheiro e gente já sem absolutamente, ou quase absolutamente desprotegida. É importante que se consiga um meio termo, que ninguém caia abaixo da rede, que a necessidade de crescimento e diversificação da economia não esqueça aqueles que estão mais frágeis no tecido social. Esperemos que não, porque a verdade é que Cuba precisa, e eu estive lá já conheço, mal estive lá 15 dias apenas, mas deu para conhecer um pouco de Cuba. Olha, por exemplo, deu para conhecer como o centro Havana e a velha Havana parecem que bombardeadas, que sofreram um bombardeamento, com habitações históricas completamente abandonadas, as pessoas viverem em condições lamentáveis. Sim, mas isto tem a ver diretamente com o tal embargo dos Estados Unidos. Eu penso que não tem a ver só com isso, tem a ver com a incapacidade, porque repara, isso não é, eu penso que não. Há sempre a possibilidade de autoconstrução, das pessoas serem postas, um grupo de pessoas, afinal de contas, onde é que estão
estão as comissões de bairro a funcionar, que permitiriam refazer as casas que estão completamente destruídas, aquilo que parece que foi bombardeado. Eu estou a falar sobretudo do centro Habana e da Habana Vieja, que neste momento a Habana Vieja com a Habana Velha, a cidade de Velha da Habana, que foi considerada Património da Humanidade, está a ser recuperada. Já estava, e parece que a recuperação, eu fui lá há 3 anos e a recuperação está a avançar a passos largos. No entanto, não deve ser só isso, é que a recuperação deve ser em toda a cidade de Havana, em todos os lugares, e aquilo que eu me apercebi é que a economia da Havana ou de Cuba não funciona. Campos e campos completamente abandonados. Completamente abandonados. E porquê? Porque não compensa produzir. Não compensa. Porque os bens têm de ser entregues às cooperativas e as cooperativas pagam uma miséria que não dá para pagar o trabalho de quem trabalha na terra. São quilómetros e quilómetros de terras abandonadas em Cuba. Também não terá a ver com a crise do açúcar? Não, é que a crise do açúcar seria... É que a crise do açúcar podia transformar-se numa oportunidade. A monocultura, que durante muito tempo funcionou, poderia alterar-se para uma diversificação de culturas, para uma alimentação mais adequada da própria população. E isso não foi aproveitado. Por outro lado, as fábricas são obsoletas e não funcionam. Grande parte delas cedidas pela China. O que há agora é uma melhoria dos transportes públicos, sobretudo em cooperação com a China. Efetivamente há, mas deixam muito a desejar. As vias de comunicação e, sobretudo, o que é muito grave, os caminhos de ferro em Cuba funcionam pessimamente. Vamos ver portanto, o que Miguel há muita coisa a corrigir em Cuba. Sim. Há muita coisa a corrigir em Cuba, há muita coisa boa, mas muita coisa a corrigir em Cuba, e esperamos que um homem novo, como é Miguel Díaz-Canel, que tem 58 anos, nasceu depois da Revolução, que ele tenha uma visão nova dos problemas e consiga aquilo que é necessário ser feito para Cuba, fazendo com que Cuba seja uma sociedade justa, dando-lhe mais liberdade e mais justiça social e dando-lhe mais eficiência, económica ao sistema. Sim. Bom, entretanto... Produzindo mais para distribuir mais. Vamos avançar. Sim. Por favor, Henrique, já estamos no final do programa. Entretanto, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal levou o processo-crime que instaurou a Aécio Neves contra a Aécio Neves. A Aécio Neves é um dos grandes... Ele foi candidato à presidência da República, foi derrotado por Dilma, ele é filho de um dos grandes latifundiários brasileiros que já foi presidente, que naquele momento foi um presidente aceitável para o Brasil, no momento da transição da ditadura para a democracia, que foi Tancredo Neves, que no fundo era um latifundiário que era um coronel à moda antiga, mas com alguma consciência. Tancredo Neves deixou a presidência sem... não combateu a corrupção, não combateu os interesses, mas pelo menos permitiu que houvesse a liberdade democrática na transição da ditadura militar para a democracia. Aécio, o filho, é um indivíduo que é suspeito de uma corrupção generalizada em tudo aquilo que faz. Ele esteve à frente do Estado de Belo Horizonte. Ele fez absolutamente coisas inacreditáveis, negócios inacreditáveis, construções de edifícios inacreditáveis em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade horrível, absolutamente horrível. Achas que isto vai andar para a frente, este processo? Vai haver consequências? Não, eu noto o Procurador-Geral da República do Brasil, Rodrigo Janot, está com vontade de levar isto para a frente. Não sei, é os interesses dentro do próprio Tribunal Federal, nomeadamente com o juiz Fachin, que é um indivíduo
altamente ligado aos poderes instalados e que tem demonstrado combater tudo aquilo que são ideias de justiça social e a favor do sistema atualmente instalado, um sistema altamente corrupto e altamente marginalizador da generalidade da população que quer fugir do Brasil. A grande maioria dos juízes, nomeadamente a Rosa Weber e o Fachin, são pessoas de caráter extremamente duvidoso e tudo irão fazer para que o processo da Aécio Neves vá a passo de caracol. Sim. Entretanto, e vamos terminar com a grande barreira de coral na Austrália, que é o maior paraíso do mundo e cujo um terço está sob ameaça devido à subida de temperatura das águas. A grande barreira de coral é algo como a Amazónia está para o mar, assim como a Amazónia está para a terra. É algo de semelhante. E está um terço da grande barreira de coral está a morrer. Os corais, a partir de determinada altura, deixam de se alimentar, as algas desaparecem porque determinado tipo de algas que eles se alimentavam desaparecem com o aumento da temperatura e eles não têm alimento e morrem, acabam por morrer. Um terço da barreira de coral já perdeu aquelas cores belíssimas que os corais têm e transformou-se numa coisa acastanhada, qualquer coisa cinzentada, que significa morte do próprio coral. Sim, essa subida de temperatura vai, no fundo, mexer com tudo. Isso é mais com um índice de que é importantíssimo tomar medidas a nível mundial para que cesse este aquecimento global, que tem origem não só na ação do homem, mas também na ação do homem, e que pelo menos a ação do homem possa contrariar a ação dos movimentos gerais de temperatura na Terra que oscilam entre o calor e o frio, entre períodos de calor e pequenas glaciações. Sim, pena é que certos países tentem fugir às suas responsabilidades a nível mundial. Pronto, e ficamos por aqui, Henrique. Obrigada. Até o próximo Política Impura. Até o próximo Política Impura.